Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma devocional. Hoje, Efésios capítulo 2. Neste capítulo, nós temos a seguinte divisão. Do versículo 1 ao 10, Paulo vai nos falar sobre a nova vida em Cristo. E do 11 em diante, ele vai falar sobre a nova humanidade que surge em Cristo Jesus. O meu destaque hoje é falarmos sobre graça. A graça é maravilhosa, como diz a canção. Esta graça que nos alcançou, transformando a nossa vida, é o que nos possibilita vivermos então a nova criação em Cristo Jesus e fazermos parte da nova humanidade em Cristo Jesus. Vamos ler o texto então? Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Como esse texto que acabamos de ler nos fala sobre a graça? Por duas vezes ele deixa claro que a nossa salvação se manifestou por meio da graça. Mas a pergunta que nós fazemos hoje, então, é: o que é a graça? Como é que ela se manifesta em nossa vida? Nós vamos perceber que essa característica divina se entrelaça com muitas outras dele e fica muito claro como é que a graça salvadora de Cristo realmente nos alcançou e nos transformou. O primeiro verso desse texto nos fala que nós estávamos mortos em nossas transgressões, nos nossos pecados. E essa condição de morto é muito bem narrada pelo apóstolo Paulo nesses primeiros versos. Mas no verso 5 ele diz que Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Graça é vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, vai nos dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meus irmãos, a graça salvadora de Cristo é o que nos possibilita viver. Sem graça não há vida. Vida e graça estão intimamente entrelaçados. Você não paga nada para vir a esse mundo. E ao longo da sua jornada, por mais boletos que você tenha para pagar, boa parte das coisas que você desfruta é bênção do Senhor e você não fez nada para merecer. Nós não merecemos o ar que respiramos, o alimento que chega às nossas mesas, e por mais que eu e você venhamos a nos esforçar e dizemos, não, é com a força do meu braço, são com os recursos que eu levanto, boa parte das coisas que acontecem à sua volta você não tem controle algum. É simplesmente Deus agindo por graça e trazendo vida ao teu coração. A nossa natureza sem Cristo Jesus é uma natureza de morte espiritual. Eu me recordo do testemunho do meu pai quando ele estava preso e disse ele que ali ele estava querendo tirar a sua própria vida e fala com Deus, e a resposta que ele ouviu de Deus foi: mas você já está morto. Sabe, muitas vezes nós vivemos como verdadeiros zumbis essa vida. Achamos que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. Estamos vivendo uma vida decaída. E quando conhecemos a Cristo Jesus e a graça, é como se os nossos olhos se abrissem e então nós começamos a entender o que é a vida abundante. Sabe, tem duas expressões para a vida que são comumente usadas no grego. A primeira é bios, que dá a ideia de biologia e tudo aquilo que nós conhecemos como seres vivos. Mas há uma segunda chamada zoe, que tem a ver com uma vida abundante, uma vida de qualidade, é um estilo de vida, é uma qualidade de vida.
E o que Deus fez na minha vida e na sua foi nos regenerar para que nós pudéssemos desfrutar desta zoe, desta vida abundante. Graça é vida. E a graça se manifesta na nossa existência, nos fazendo não apenas sermos vivos, mas nos dando liberdade. Olha o que esse texto nos diz. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós vivíamos uma escravidão a este sistema, uma escravidão à nossa carne e os seus impulsos, e uma escravidão das forças malignas, que sim, elas operam no mundo. Não é à toa que Jesus Cristo falou que o mundo jaz no maligno. Mas quando a graça nos alcança, nós recebemos vida e recebemos liberdade. Esta é a graça que está nos transformando dia após dia numa nova criatura. Mas não para por aí. Olha o que o texto nos diz. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Graça é amor. A graça só se manifesta nas nossas vidas porque Deus exala amor. A essência de Deus é amor. E esse amor que é gracioso é partilhado comigo e com você. E hoje nós podemos expressar esse amor também ao nosso próximo. Se não fosse o amor de Deus, juntamente com a sua graça, nós não teríamos como estar existindo. Você tem noção que um Deus amoroso, que não seja gracioso, esse amor não nos alcançaria? Hoje, se desfrutamos de algum tipo de salvação, é porque Ele nos ama. Efésios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Cristo Jesus não é apenas amor, ele não é apenas gracioso, ele é bondoso. Existe uma generosidade intrínseca em Deus. Ele nos abençoa. Graça é bondade de Deus nas nossas vidas. Se nós podemos desfrutar de alguma bondade de Deus, é porque ele é gracioso em nos ofertar esta bondade. O texto avança e vai nos dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, mas é dom de Deus. A graça de Deus que nos dá vida, que nos liberta, que se manifesta em nós por meio do amor, que se manifesta em nós por meio da bondade, nós alcançamos todas essas coisas para sermos redimidos. Ela se manifesta na nossa vida, ela impacta na nossa vida, sendo sinônimo de salvação. Não temos como pensar em salvação sem pensar na graça. Uma das máximas da Reforma Protestante é somente a graça. Nós somos salvos pela graça. O verso 8 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus e a graça é graça. E quando nós falamos que a graça é porque, de fato, a graça é gratuita para a minha vida e para a tua. Alguém já disse que nada é de graça nessa vida, e eu tenho que concordar. Mas para aqueles que recebem, sim, é de graça. Cristo Jesus pagou um alto preço, mas ele fez isso de forma graciosa. A graça se manifestou em nossas vidas por meio de uma dádiva, de um dom de Deus. Ele nos deu a sua graça. E essa graça se manifesta em nossas vidas sendo graça. Graça é graça. Não requer esforço pessoal, não requer mérito. Porque o mérito, de acordo com o texto, nós estávamos destinados à ira. Éramos filhos da ira. Nós instigávamos este Deus com os nossos pecados e transgressões. Mas ele, cheio de graça, nos amou e nos presenteou com sua graça. Por fim, o verso 10 nos diz: pois somos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Ou em outras versões, para que praticássemos ela. Esta versão que fala sobre andar nela, nos apresenta a graça como sendo um caminho que eu e você podemos trilhar. A graça, quando alcança o meu coração e o teu, se torna um estilo de vida. A graça, quando se manifesta nas nossas vidas, se apresenta como um caminho que eu e você devemos trilhar. A partir de então, somos tomados por esse estilo de vida.
Eu quero muito que você guarde essas 7 verdades a respeito da graça. Graça é vida, graça é liberdade, graça é amor, graça é bondade, graça é salvação, graça é graça, graça é caminho. Que eu e você possamos viver por meio da graça. Quando esta graça se manifesta genuinamente na nossa vida, eu e você passamos a ser uma nova criação. Mas essa nova criação não vive isolada. É por isso que Deus preparou uma nova humanidade, onde eu e você podemos nos tornar um em Cristo Jesus. Cristo Jesus, então, promove uma reconciliação. Ele vem para trazer paz ao mundo que está em guerra. Vivemos conflitos uns com os outros, conflitos familiares, conflitos de todas as ordens. Mas o pior conflito é aquele que nós tínhamos com relação a Deus. E Cristo vem para trazer paz em todas as coisas e trazer uma unidade em todos os povos. Então não haverá mais judeu nem grego, não haverá mais circunciso ou incircuncisos, homem ou mulher, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas. Todos seremos um. E a partir do momento em que somos um e a paz reina, nós nos tornamos edifício de Deus. Sendo esse edifício, somos então morada do próprio Deus. A minha oração no dia de hoje é que você possa desfrutar desta graça e que você se permita dia após dia viver em novidade de vida. Que você possa deixar as inimizades de lado e a partir de então se tornar não apenas uma nova criatura, mas fazer parte de uma nova humanidade, do corpo de Cristo, do edifício do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua noite. Eu quero te pedir, você que está chegando aqui no canal, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de comentar, dar sugestões para o canal. Aproveitar que o canal ainda é pequeno, eu quero te conhecer melhor e a gente pode tirar dúvidas, não apenas aqui, mas também no nosso canal lá do Instagram. Deus te abençoe e até amanhã, às 9h30 da noite.